Eu sou o pastor Luiz Amaro, um dos pastores aqui na Crossbridge, e é uma honra e uma alegria poder dar as boas-vindas a você que escolheu estar conosco nessa manhã para celebrarmos juntos a palavra de Deus e também o próprio Senhor. Obrigado, Fagner. Nós somos uma comunidade de fé multicultural, e nossa missão é conectar pessoas com Jesus. Alguém pergunta, pastor, o que é a nossa igreja? É isso. Nós queremos conectar pessoas com Jesus e somos uma comunidade de fé. O que eu quero dizer com isso? Que nós acreditamos na palavra de Deus, no que a Bíblia diz. Por isso, semanalmente, nós treinamos, nós nos mobilizamos, nós nos encontramos, nós pensamos, refletimos, oramos sobre a palavra de Deus, com o intuito de tirar da palavra de Deus aquilo que Ele quer para nós e trazer para vocês o que é a vontade de Deus. E nesta manhã nós vamos falar, e nós vamos iniciar uma série de pelo menos, vou tentar uns 7 sermões, sobre fé para agora. Nós vimos na Bíblia que a Bíblia fala de fé, e a gente ouve falar de fé. Só que parece que fé era lá para os antigos, ou lá para a história. E também temos fé para o futuro, olha o que Deus vai fazer. Mas vamos trazer fé para o presente? Fé para agora. O que eu devo fazer agora? Como eu devo agir e interagir? Que fé é essa que traz o impossível e faz acontecer? Será que eu estou vivendo essa fé ou não? Então nós vamos, baseado em Hebreus 11, nós temos ali alguns modelos, algumas pessoas que viveram pela fé e terminaram trazendo um exemplo para nós. Por isso está escrito lá em Hebreus 11. E eu peço que, se você trouxe sua Bíblia, abra a sua Bíblia. E se você não tiver uma Bíblia, é uma pena, acho que fizemos uma encomenda de Bíblias em português, ainda não chegou, mas tem aí no banco à sua frente Bíblias em inglês. E se você quiser pegar ela para você, é um presente seu, pode levar, tá bom? Eu gostaria de ler Hebreus 11, 1-4 com você. Por favor, acompanhe se você não trouxe sua Bíblia. Lá diz assim o versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Então, o primeiro personagem que nós estamos escolhendo aqui é o Abel, que teve uma fé que agradou o Senhor. Se você depois quiser ver melhor a história, você vai em Gênesis, no capítulo 4, 1-10, que é o momento em que Adão tinha 2 filhos. Se tem mais, a Bíblia não menciona, mas nós temos o Caim, que provavelmente foi o primogênito dele, talvez por isso que ele aparece, e Abel. E eles vieram ao culto, oferecer um culto. Eles receberam, muito provável, do Pai, que há um Deus que criou o universo, e que Adão tinha essa relação com ele, e que, por ser criado por ele, nós devemos tributar a Deus, e nós devemos oferecer culto a ele, nós devemos adorá-lo. E nesse momento aqui, há um culto entre esses 2 irmãos que vieram adorar a Deus. E é interessante que a nossa série Fé para Agora, em Hebreus 11:6, se você quiser ler, se estiver com a Bíblia aberta, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele exista e que é compensador ou galardoador daqueles que o buscam. Fé é importante eu ter no meu coração. Fé é importante eu agir na fé se eu quero agradar a Deus. Aqui em Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não tem fé, ou seja, a palavra fé, que no grego quer dizer pistel, é crença,
aquilo que você crê, e que aparece aqui no livro de Hebreus, é em que você crê. E a fé, ela não é apenas um sentimento, e ela é a maneira pela qual a gente se conecta com Deus. Porque Deus é um ser espiritual, Ele é uma pessoa, Ele vê, Ele ouve, Ele sente, Ele vem, Ele vai, Ele entra, Ele sai, é um espírito pessoal. Mas é necessário que eu, que fui criado por Ele, um ser material, físico, eu tenho a fé de me reconectar com Ele. E eu faço isso pela fé, não pela razão, não pelos meus sentimentos. Não é os sentimentos que me dirigem. Muita gente percebe, o culto estava bom, eu senti uma coisa, senti um arrepio. Eu sentia, o outro diz, olha, eu vi no culto as músicas, a técnica, a mecânica, foi tudo certinho, dentro da ordem racional, como eu esperava, Deus estava lá. Não é a razão, não é o sentimento. Deus se agrada daqueles que se aproximam dele pela fé. Como nós vimos no Velho Testamento, o próprio Adão se relacionava a Deus pela fé. E os seus filhos também são chamados aqui para se relacionar pela fé. E sem fé não é possível agradar, não é possível ser compensado por Deus. Porque eu e você temos fé, porque nós queremos algum benefício dessa fé. Eu não vou só crer em Deus por crer em Deus, tá bom. Mas o que eu ganho com isso? Eu me conecto com Deus, eu me relaciono com Deus. É alguém com quem eu posso conversar, receber consolo, direção, instrução na vida. E é pela fé que isso acontece. E aí esse texto nos mostra que fé, o próprio texto define no versículo 1. Ora, a fé é certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E é interessante, há um pensador, um filósofo, Kierkegaard, ele diz que o homem não é um ser racional. O homem é um ser feal. O homem é desenhado para crer. Tudo que nós fazemos é baseado no que eu creio ou não creio. Aqui vocês estão aqui, todo mundo acredita que vai voltar para casa, ou que vai entrar ali no carro, vai bater na chave e vai funcionar. Não tem explicação, você não quer entender como isso tudo funciona. Você acredita. Você acredita que tomar a água vai matar sua sede. Antes de qualquer ação, você crê. Por isso Agostinho disse, eu creio para entender, não entendo para crer. Então a fé, ela me leva para esse nível de relacionamento, de compreensão. E a razão, o nosso intelecto, está a nosso serviço para viver no mundo material. A gente olha, a gente vê, a gente compreende nosso entendimento. Mas a Bíblia não diz que é pelo entendimento que eu me aproximo de Deus. Porque fé é crer naquilo que eu não vejo. E ela está muito voltada à minha relação com Deus, porque eu não vejo Deus, mas eu creio nele. Eu creio na sua revelação. Eu olho para a natureza, nós aprendemos domingo passado, uma revelação especial, que a natureza declara quem é esse Deus. E o próprio texto diz que foi pela palavra de Deus, nós cremos, que o universo foi criado, contrariando a ciência, que tenta uma explicação racional. E é assim que nós nos relacionamos com Deus. E aqui então há um momento em que Caim e Abel, eles vão adorar a Deus e há um contraste. A oferta dele foi aceita, o outro é rejeitado. Esses dois filhos de Adão e Eva realizam esse culto e não acontece. Por que será que a fé que Caim também depositou, porque ele veio, ele cria, ele não via Deus, mas ele sabia, Deus está em algum momento, nós vamos oferecer um culto para ele. O que será que não funcionou, que deixou Caim irritado, nervoso, tenso, cara feia? Eu acho que houve uma negligência na oferta. Abel ofereceu o melhor, enquanto Caim trouxe uma oferta sem excelência. Em Gênesis 4:7, diz assim, se você fizer o que é certo, não será aceito. Mas se não fizer, saiba que o pecado está à porta, ou ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Há aqui na vida na ação de Caim, uma negligência. Tanto que Deus, quando vê ele se aproximando, ele diz, Caim, cuidado. O pecado está na porta. Essa palavra quer dizer
que tem a porta, e é um ser, o pecado é um ser, lá no Novo Testamento chama de demiurgo, um demônio, um ser, uma entidade, que está atrás da porta, agachada, pronta na espreita, para que se abrir um pouco a porta, ele pula e agarra você. Deus está dizendo isso para Caim. Cuidado, Caim. Nós vivemos sobre esta vulnerabilidade. O pecado está sempre querendo nos dominar, nos controlar. E isso é perigoso. O pecado é descrito como uma força ativa, agachado, pronto para pular e agarrar. Deus deu a Caim a responsabilidade de resistir. Ele disse assim, aqui olha os arminianos, cuidado, se você escolher pecar, você vai cair. Você é livre. Cuidado com a sua atitude, Caim, porque é perigoso. E o pecado, se ele dominar você, ele não tem dó de você. O pecado traz coisas ruins para nós. E isso é muito perigoso. Ainda em Gênesis 3:5, olha, passado algum tempo, olha só o que acontece. Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou a de Caim, sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu. Ele ficou irado, ele ficou nervoso. Olha que a oferta de Caim. Por que não foi aceita? É a atitude de coração dele. Ele não veio com uma atitude de coração. Ele não demonstrou um quebrantamento, uma humildade. Ele trouxe uma oferta que é possível, o texto não diz, que para adorar a Deus, e Deus tinha em vista a doutrina da expiação, de um cordeiro que lhe derramaria o sangue, para que fosse então, fizesse a expiação e perdoasse. É possível, porque Abel sabia disso, mas Caim talvez também soubesse, mas ele não quis nem saber. Ele simplesmente trouxe o que falou, bom, eu vou pegar aqui umas bananas, está bem passada, está meio podre, mas vou pegar aqui uns grãos de trigo, aqueles que eu ia jogar fora, e ele não separou o que era melhor, como Abel fez. E isso é uma atitude de coração que demonstra apenas um desvalor. Ele não valorizou Deus, como Deus é, quem Ele é. E olha só, quando Deus avisou para ele, o pecado jaz às portas, e ele traz a oferta, Deus estava alertando ele. A sua atitude não é boa, Caim. Olhe para o seu coração. Olha a intenção do seu coração. Olha que valor que você está dando. E o que aconteceu? Ele entrou num descontrole emocional. Diz o texto que o rosto dele mudou. E ele ficou, então, irado. Ele se torna, por conta de deixar o pecado dominar sua vida, o primeiro assassino da história da humanidade. A inveja, a ira de Caim, causa um assassinato. Mas Caim e sua oferta, ele não aceitou. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O pecado rompeu a relação de Caim com Deus e com seu irmão. Olha só, quando eu peco, há um rompimento da minha relação com Deus e com meus irmãos, com os meus familiares. Pecar é mal mesmo. A definição de pecado é errar a meta ou o alvo que Deus tem para você. Errar o alvo. O que Deus tem estabelecido como padrão para a sua vida, como pai, marido, como cidadão, filho, como pessoa. Quando você não alcança esse alvo, você comete um pecado. O que aconteceu como consequência? Ele se descontrolou emocionalmente. Ele perdeu o controle emocional. E ele terminou se tornando essa ira, dominou o seu coração, a inveja do seu irmão, porque ele foi aceito e ele ficou irritado. E sabe o que ele fez? Vou matar meu irmão. E terminou matando o seu irmão. Queridos, o descontrole emocional é muito perigoso. Um ano atrás, eu vi um artigo essa semana, que eu estava procurando alguma coisa para explicar. 2 pais dirigindo, estavam de boa, com os filhos no carro.
dirigindo em Boston, na cidade maravilhosa, que hoje está muito gelada, e acidentalmente um esbarrou no outro. E aí no trânsito é um botão que mexe com o nosso emocional. Um olhou para o outro, mostrou o dedo, o outro começou a xingar, e eles começaram a se xingar. Resultado, um pegou o revólver, quando levantou o revólver, o outro também tinha o revólver, e um atirou contra o outro. Só que eles erraram. Eles tinham os filhos com ele dentro do carro. E um dos filhos recebeu uma bala na cabeça. E o filho morreu. Descontrole emocional. Onde começou tudo? Descontrole emocional. Eu e você precisamos estar atentos, porque é o que Deus está falando para Caim. Cuidado, há um ser ativo na espreita, esperando uma brecha para entrar na sua vida, descontrolar você, para que você desencadeie um caos à sua volta. E isso é perigoso. Por isso a oferta dele não foi aceita, porque no seu coração havia inveja, não tinha o que, não expressava, não foi o melhor. E aí, Deus vem falar com o Caim: onde está o teu irmão? Em Gênesis 4:9. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei, sou eu o responsável por meu irmão? Olha como um pecado te chama outro, vai ser um abismo criando outro. Ele mentiu, ele sabia onde estava o irmão dele. Ele havia matado e jogado em algum lugar ali. Ele sabia. Mas aí ele fala: eu sou responsável pelo meu irmão? Como cristão, como igreja, eu e você, quando Paulo fala que nós participamos da ceia, nós precisamos ter esse discernimento, discernir o corpo. Lá Paulo escreve para Coríntios, capítulo 11, 12, ali é todo um ensino, e isso é importante, você que participa da ceia do Senhor. Ele diz: há muitos fracos e doentes entre vocês, e não poucos que dormem, alguns já morreram, porque você não sabe discernir o corpo. É muito importante que você tenha uma vida pessoal, individual, pura perante o Senhor, porque de acordo com o que você age, você afeta o corpo de Cristo. E Deus está falando aqui: Caim, cadê o teu irmão? Porque Deus nos vê na comunidade, numa família. E ele diz: o que eu tenho a ver com meu irmão? Queridos, nós temos tudo a ver um com o outro. Nós somos parte um do outro, do mesmo corpo. E dependendo como eu reajo, como eu faço com a minha vida, com a minha moral, eu prejudico o corpo. Por isso que eu digo, você precisa na sua vida cultuar. Porque se você não tem culto na sua vida, não há vida no culto. Muita gente vem para a igreja esperando que talvez o pastor, ou o ministro de louvor, ou a música possa nos levar, e a gente então entrar no céu, e olha, vamos rodar. Não. A vida no culto depende da vida de cada um de nós. Se não há culto na sua vida, não há vida no culto. Você tem que vir para cá com o coração pronto, sem inveja, valorizando: vou dar o meu melhor para Deus, vou chegar no horário, valorizar Deus. Olha, irmãos, Deus não podia aceitar essa oferta. Abel, um exemplo de fé que Deus aceita. Abel deu de coração e com sinceridade, oferecendo as primícias, o melhor do seu rebanho. Abel pensou: eu vou chegar perto de Deus? Quem sou eu? Eu não mereço. Humilde. Eu vou dar o meu melhor que eu tenho. O que eu tenho de melhor? Escolheu a melhor ovelha, a mais pura, a mais nova, a mais... Pensa bem, irmãos. Vamos supor que você é um patrão. Ou melhor, você é um solteiro. Acho que todo mundo vai entender melhor. E aí eu marco um encontro com um potencial parceiro. Ou parceiro ou parceira. Aí você acorda de manhã, hoje à noite, vou jantar com ela. Só que você acorda de manhã, não toma banho, não penteia o cabelo, não passa desodorante, vai correr, volta suado, come uma feijoada, para se preparar para o dating. Chega à noite, você vai para o date, despenteado, com a roupa...
A mulher vai olhar para você, ou o homem. Uau! Irmãos, é o que Caim fez. Eu vou encontrar Deus, eu dou qualquer coisa, eu vou suado, fedendo. Deus disse, olha Abel, ele deu o melhor, o que ele tinha de melhor. Eu preciso valorizar, irmãos, essa relação entre eu e Deus. É por isso que muita gente está na rua por aí, diz, Deus me ajuda, onde estava Deus lá? Porque esta pessoa não tem um coração como o de Abel. É uma fé que não prioriza Deus, que não valoriza Deus, que não reverencia Deus. E isso é perigoso. Sua oferta era cheia de valor, significado, refletindo sua devoção. Meu Deus, eu te amo, eu te adoro. Pois, olha só, pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Por meio desta oferta, ele foi reconhecido como justo, pois Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, ele ainda fala. A fé, irmãos, do Abel deixou um legado. Olha hoje, 2025, nos Estados Unidos, no sul da Flórida, em Boca Raton, na igreja Crossbridge, estamos falando de um sujeito que era uma pessoa comum, mas ele deixou um legado de fé, uma fé que agradou o Senhor, uma fé que agrada a Deus. Sabe por quê? Porque ele reverenciou o Senhor, ele respeitou Deus, ele não deixou o demiurgo dominá-lo. Ele disse, não, é possível que ele tenha tido a tentação. Uau, vou ter que acordar mais cedo, ter que escolher um novilho, vou ter que matá-lo, sangrar, tirar o sangue. Olha a preparação, mas ele disse, mas para Deus vale a pena. Eu farei, porque Deus é Deus. Ele entendia que a viver já é um privilégio, que Deus o chamou à existência e ele vivia para Deus. E essa conexão com Deus traz benefício para a sua vida. Como ter fé que agrada a Deus? Nós precisamos, irmãos, nos voltar e olhar para o nosso coração. Ver se no nosso coração nós amamos a Deus, se nós respeitamos a Deus. Adoração verdadeira. Examinar o coração antes de oferecer algo a Deus. A adoração deve ser genuína, cheia de fé, não apenas um ritual vazio, formal, ou uma coreografia de um culto. Nós vivemos em dias em que a palavra de Deus não tem espaço no coração das pessoas. Eu quero, nesta manhã, incentivar você a examinar o seu coração e aceitar o apelo da palavra de Deus. Lembrar isso. Cadê o teu irmão? Olha como nós nos comportamos com o nosso irmão. Nós amamos o nosso irmão, nós vivemos criticando o irmão, a maneira como ele fala, a maneira como ele veste, a gravata dele, a maneira que ele falou. Nós temos esses padrões, na nossa cabeça, e nós transferimos. Ser espiritual é ser assim. Isso tem base na palavra de Deus? Não, então joga fora. Nós temos que amar o nosso irmão. É a marca do discipulado. Jesus falou, se vos amardes uns aos outros, nisto vão conhecer que sois meus discípulos. E amor é algo sacrificial, que eu tenho que tolerar, ter paciência, andar com você, te ajudar. Dói no meu coração quando alguém chega para mim e fala, pastor, aquele irmão, e vem criticando. Eu não vejo amor no coração dessa pessoa. Ame o seu irmão. Abra a porta, dê apoio a ele. Ore com ele, faça uma reunião com ele. Irmão, preciso conversar com você. Mateus 18 diz, se o irmão for pego em alguma falta, vai lá falar com ele. Se ele te ouvir, você salva aquele irmão. Mas fala em amor. Não chega com orgulho, porque o orgulho não funciona. Chega com humildade. E aí então, eu tenho que oferecer a minha vida. A fé que agrada a Deus está em Romanos 12:1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que ofereçam sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Paulo está dizendo, olha, não adianta trazer fruta, planta ou novilhos. O cristão, lembra daquele texto que está em João, quando Jesus encontra a samaritana? E ela era uma religiosa.
E ela disse, eu quero adorar a Deus, mas só que eu sou samaritana e eu aprendi com o nosso pai, que é lá no monte. Vocês são judeus, adoram no templo. E Jesus disse uma coisa importante para ela. Deus procura os verdadeiros adoradores. Oh, ok? E quem são os verdadeiros adoradores? Jesus define. Aqueles que adoram em espírito e em verdade. É uma adoração que vem de dentro para fora, do coração. Não importa onde você esteja, o Senhor liquida o tempo e o espaço, porque eles tinham mania, tinha os templos, as festas de ir no templo. Tinha que ser lá no templo. O cristianismo hoje parece que muita gente crê assim. Eu adoro a Deus no domingo, no templo, com o pastor, no culto. O Senhor falou, isso não importa. Jesus mostra para aquela mulher, e ela vai conversando e diz, lembra a questão da água? Você vem de longe buscar essa água. Jesus falou, olha, eu tenho um segredo, que se você tomar da água que eu te der, você não precisa mais ficar vindo buscar. É mesmo? É. Mas Jesus fala, vai lá chamar o teu marido. Ela disse, eu não tenho marido. E Jesus fala, é verdade. Você tem diversos, você fica com os caras, mas nenhum deles são seu marido. Porque a sua adoração, ela é formal, é ritual, lá no templo, lá no monte. Jesus falou, chegou a hora em que a adoração é um estilo de vida. É como você vive, porque Deus olha para o coração, Deus olha para dentro de nós, ninguém engana a Deus. Outro dia eu cheguei assim, eu vi um irmão falando, num culto, no nosso culto, em outra igreja. Um diácono, um homem que era o maior dizimista. Eu estava lá dentro ali da cabine, e o ministro de música estava lá conosco. Sabe o que ele fez? O ministro de música estava fazendo uma coisa e ele não gostou muito. Ele mandou o ministro tomar naquele lugar. Dentro da igreja. Só que ele não me viu. Depois que ele me viu, que ele ficou vermelho. Eu falei, cara, você tem medo de mim? Você devia ter medo de Deus, porque é Deus que vê tudo. Adoração, irmãos, é um estilo de vida. É como você anda lá fora. É como você se controla lá fora. É lá no trânsito, é lá no dia a dia, é lá com o seu funcionário, é lá você. Eu só trabalho quando o meu chefe está presente. Ele saiu, eu vou lá, vou pegar o meu celular. Irmãos, Jesus está dizendo para aquela mulher, adoração é um estilo de vida, é o dia a dia, é como você lida com o seu irmão, como você... Caim era o irmão mais velho, devia estar ajudando Abel. Mano, vem para cá, você vai oferecer. Não, é assim. Ele devia ser um exemplo, está cuidando do irmão. Mas ele matou o seu irmão. Muitas vezes nós preferimos resolver o problema à nossa maneira, que é a maneira de Deus. Mata, o problema está resolvido. Deus disse, Caim, eu vou te dar uma chance. Porque ele matou, a reputação dele ficou ruim. E ele se tornou um fugitivo. Aí ele começou a ficar de igreja em igreja. Ele chegava lá na igreja. Eu sou o filho primogênito de Adão. Lembra, Adão teve com Deus. Olha, e daqui a pouco chegava a notícia, esse cara é um assassino. E aí queriam matar, porque ainda naquela época matou, morreu. Ou havia esse costume. O Senhor colocou uma marca pela misericórdia para ninguém matá-lo. Irmão, qual é o seu estilo de vida como adorador? Você está devendo para alguém? Faça as contas aí. Conversa com essa pessoa. Você está fofocando de alguém? Alguém que você ofendeu? Alguém que te ofendeu e você não está feliz? Procure essa pessoa. Isso agrada ao Senhor. Irmãos, eu sei que é um pouco duro, mas é isso. Porque essa é a fé que agrada a Deus. Aquela que me quebranta e que eu mostro minhas vulnerabilidades. Muitas vezes eu tenho que chegar para minha esposa e falar, me perdoa, eu pisei na bola, eu falei muito alto, eu gritei, eu me descontrolei. Irmãos, aí a gente renova o negócio. Por isso que eu estou 45 anos casado com ela. Porque nós descobrimos a fonte que é o perdão de renovação. Não só de perdoar, mas também de pedir perdão. E não esperar, não, se ela não vier falar comigo, eu não vou falar com ela, eu fui ofendido. Vai lá sim, irmão. Sabe por quê? Jesus disse, se você vir trazer a sua oferta e lembrar que tem alguém que tem algo contra você, você vai lá primeiro. Deixa a oferta aqui. Queridos, a fé que agrada ao Senhor é aquela que valoriza, que vem do coração primeiro, que é verdadeira. Por isso que eu fico dizendo, o Davi, nós estamos lendo os Salmos,
Eu estou sem a hora aqui, Ney. Está sem hora ali. Nós estamos lendo a história de Davi, os Salmos, até o Salmo 40. Se você vê o Davi, uau! O Davi, problema de angústia, depressão, amigos, problemas relacionais. Pode ler os Salmos, todos lá eles falam. Olha, meus pés estavam na beira da cova. O meu melhor amigo me traiu, aquele que come comigo. Olha, eu estava andando pelo vale da sombra da morte. Tanta angústia. Irmãos, a vida não é fácil. Mas uma coisa, irmãos, é importante na vida, que Deus nos deu. A habilidade de crer nas promessas de Deus. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Eu e você precisamos renovar a nossa crença, a nossa confiança, a nossa fé. Por isso que não há paredes, não importa o que tenha diante de mim. Quando eu creio em Deus, na sua promessa, não é para eu apenas ter o benefício. Irmãos, nós vivemos uma cultura muito narcisista. Eu preciso aprender qual é a vontade de Deus para mim. Porque quando eu creio, quando eu descubro a vontade de Deus, e eu ajo, eu acredito no que Deus está falando, e eu obedeço, irmãos, as muralhas caem. Lembre-se, Deus supre necessidades, não vaidade. Muita gente está pedindo, mas eu pedi um carro, eu pedi uma casa, eu pedi YX. Deus supre necessidades, não vaidades. Essas são as orações que estão empilhadas lá num canto, lá nos arquivos, mortos do céu. Porque ali está só me abençoa, dá para mim. A oração que Deus ouve é aquela que Jesus fez antes de ir para a cruz. Se possível, Pai, passa de mim esse cálice. Se não, faz a tua vontade. Deus precisa, no século 21, em 2025, essa oração chegar no céu. Não do narcisista, não do egoísta, não para mim, para nós. Amém, irmãos? A fé que agrada a Deus vem do coração. Ouve Deus e obedece o Senhor.